que a respiração ela é diferente? Por que eu estou falando de respiração aqui? Nós não estamos falando de piscar os olhos. Por que a gente não está falando de, sei lá, fazer careta, piscar os olhos? Porque a respiração ela tem essa função dentro do nosso cérebro, é uma conexão única entre o automático e o voluntário e o consciente. Entre acontecer de uma forma completamente involuntária e de uma forma voluntária também. E essa coisa, tipo, não sei se existe outra coisa hoje que tenha esse tipo de conexão dentro do seu cérebro. Eu não conheço. E na neurociência, pelo que eu sei, eles também não sabem. É uma função única que existe, é a nossa respiração. Ela acontece tanto ao seu controle, tanto quando você não está prestando atenção nela. Então ela faz essa ponte entre o consciente e o subconsciente. Vocês entendem? No momento em que você assume o controle, você respirou, você está mexendo na parte do cérebro que comanda a respiração, chamado Pre-Buttsinger Complex. É um pequeno amontoado de neurônios muito robustos, porque eles ficam disparando a cada inspiração e a cada expiração. Então 25, 23 mil vezes por dia eles disparam. Esses neurônios, eles mantêm a respiração rítmica. Agora, se eu, por exemplo, prender minha respiração. Prende aí comigo. E agora solto. Prende de novo. Aí a gente está mexendo, não só assumindo o controle do Pre-Buttsinger, mas também mexendo no Parafacial Nucleus, que é essa outra parte de neurônios, principalmente ligada ao parasimpático, que é esse outro lado mais tranquilo do sistema nervoso. A gente está mexendo nesses neurônios e assumindo o controle, saindo do subconsciente, do automático, para o controle consciente. Então é por isso que a respiração é bem única, tá? E foi demonstrado nesse melhor explicação para isso, porque não é só quando você assume o controle. O cérebro, ele está sempre modulando a sua respiração de acordo com o que ele precisa física e quimicamente. Porque eu não vou entrar muito nisso hoje, mas quem controla o pH do seu corpo é o CO2. O que é o CO2? Quando você inspira, você traz oxigênio, esse oxigênio entra na sua corrente sanguínea, ele é transportado e ele é liberado dentro dos tecidos. Tá? Um resumo é isso. E ele capta CO2 que volta para o pulmão e libera CO2. Maravilha. O que não se sabia e que é uma informação extremamente importante para profissionais da saúde, na minha visão, que querem entender a parte da ciência, é que a hemoglobina, quando ela... Vamos dizer assim, quando o barco que transporta o oxigênio no seu sangue, tá? Ele está flutuando no rio de sangue para liberar o oxigênio dentro das células, ele precisa do CO2. Se não tiver o CO2, não consegue soltar o oxigênio. E o oxigênio fica preso na corrente sanguínea. Então, por isso que quando vocês viram as doenças lá acontecendo, o que acontece? A pessoa, ela está respirando demais durante o dia. Rápido. Curto e rápido. Ela está aumentando o volume de oxigênio que ela está trazendo. Veja bem. Só que ela está baixando o nível de CO2 do corpo. Então, por mais que ela inunde o sangue de oxigênio, o oxigênio não consegue ser entregue nos tecidos, porque baixou o nível de CO2. Faz sentido? Isso chama-se efeito Bohr. Christian Bohr que descobriu isso. E aí você começa a entender, então a pessoa está respirando pra caramba, mas o oxigênio não consegue ser entregue. Olha só. E isso é muito grave. Além de o CO2 ser um vasodilatador. Então, quando ele está
no seu equilíbrio, que é mais ou menos 40, a pressão de 40 miligramas de mercúrio, quando ele está no equilíbrio, as veias, as artérias e até os canos maiores, digamos assim, do seu corpo, eles estão dilatados. Quando você vai perdendo o CO2, como ele é um vasodilatador, você vai tendo uma constrição e você pode tirar de 30 a 40% do sangue do seu cérebro, do oxigênio do seu cérebro. Então pensa nisso, a pessoa hiperventilando, respirando pra caramba, e o oxigênio não consegue nem chegar. E não só o prejuízo. A gente está falando de neurociência aqui, então a gente vai falar mais do cérebro, mas não é só o cérebro que é prejudicado. Todas as células necessitam do CO2. Então todo o corpo perde performance, tá? Porque você não está com equilíbrio entre oxigênio e CO2. E nessa pesquisa aqui do Balastrino e do Somogian, eles falam: the brain, by regulating breathing, controls its own excitability. Então, esse disparo dos neurônios, o próprio cérebro controla através da respiração. Então, às vezes a pessoa, ela tá só respirando com uma narina só porque a outra tá trancada. Às vezes é o teu próprio cérebro que tá trancando a tua narina porque quer fazer você respirar mais devagar. E a pessoa acha que não consegue respirar pelo nariz porque tem uma tolerância baixa a esse CO2, que daí é um outro assunto também. Ela não consegue porque ela sente aquela falta de ar. Aquela falta de ar, ela tá com o oxigênio lá no talo, lá no topo, mas o CO2, ela tá sensível ao CO2. Porque entendam uma coisa. Imagine que você está com o tanque do seu veículo sempre na reserva. A reserva de CO2. Só que o seu tanque, o seu sensor, ele é um sensor biológico, então ele se adapta. Então imagina que o seu carro está sempre com a luzinha ligada, aquela luzinha de bota combustível. E é assim que a pessoa fica. Numa analogia, ela fica acostumada a ter um baixo nível de CO2. Aí quando chega perto do nível de CO2, o corpo já dispara os alarmes porque tem a ver com a mudança de pH. E se deixar, tu morre. Se o pH mudar muito, tu morre. Então ele precisa ter vários mecanismos de alerta e de aviso que não podem deixar o pH nem subir muito, nem baixar muito. Entende? Então ele vai te dar esse alerta e a pessoa que está sempre cronicamente ventilando demais, que é o caso da maioria dos seus pacientes, eu aposto, seria capaz de apostar agora, e talvez o seu caso também, porque eu vejo muitos terapeutas também super acelerados, mais do que gostariam. Nesse sentido, a pessoa tem uma sensibilidade baixa, porque ela está sempre com o tanque, digamos, baixo, entende? E aí quando aumenta um pouquinho, ela já se desespera. E é assim que acontece o pânico na maioria das vezes, onde hoje já se sabe que o pânico é muito mais uma característica fisiológica dessa sensibilidade dos quimiorreceptores do que uma característica psicológica, do que uma doença psicológica, tá? Então quem tem pacientes de pânico tem que olhar para os quimiorreceptores de CO2, certo? Claro que, gente, assim, são aulas às vezes que dá para se aprofundar bastante. Mas eu quero que vocês entendam a base dos sensores, porque faz sentido o corpo ter um sensor, né, de como porque ele não pode deixar com que o pH mude, certo? Então vamos lá. Aí em 2014 veio esse estudo aqui da direita, onde ele comprova algo que a medicina achava impossível. Duas coisas, na verdade, que a medicina achava impossível. A primeira, ativar o sistema nervoso simpático e parasimpático voluntariamente. Tanto que ninguém da saúde, ninguém não dá para dizer, né? Mas poucos profissionais da saúde sabem que você pode controlar o sistema nervoso autônomo através da respiração, porque nunca foi dado importância para isso. Imagina, por que eu vou dar importância se, cara, 500 anos de medicina aí, 300, não sei quantos anos existe medicina da ciência médica, assim, 300 anos de medicina, nunca ninguém prestou atenção no sistema nervoso autônomo porque ele sempre foi automático. A gente nunca teve nada para fazer nele. Não existe remédio hoje que, por exemplo,
te coloque no parasimpático direto. Só existem remédios hoje que dopam o simpático, que é o caso do Rivotril, por exemplo, tá? Quando eu mostrar as imagens do sistema vai ficar mais claro, tá? Mas aqui nessa pesquisa eles revolucionaram, reescreveram os livros de medicina e eles descobriram também que você é capaz de ativar o seu sistema imunológico através da respiração, liberando a adrenalina, tá? Com a liberação de adrenalina, ali como eu fiz na respiração curta e rápida antes para vocês, tá? Então, se comprovou aí que a gente consegue então regular o sistema nervoso. Então é tipo assim, ninguém tinha acesso à sala de comando emocional do cérebro. Então, se ninguém tinha acesso, ninguém nem tentava ter acesso, a porta estava sempre trancada. Então, nem vamos prestar atenção nisso. Mas no momento em que você descobre, caramba, com algo que é de graça, só eu posso fazer em mim mesmo, que é a minha respiração, com o ritmo da minha respiração, eu posso regular o ritmo do sistema nervoso. Caramba! Que é isso que eu estava mostrando para vocês aqui no gráfico. Então, isso é uma descoberta fenomenal para mim, uma das maiores descobertas da neurociência do último século. Tá? Aqui está o sistema nervoso, à direita aqui o simpático e à esquerda o parasimpático. Então, eles controlam basicamente todos os órgãos. E é o sistema nervoso que vai dizer o que vai estar mais ativo, o que vai ter mais. Basicamente, você pode pensar assim, o que vai ter mais sangue, o que vai ter menos sangue. O que vai estar mais ativo, o que vai estar mais inativo. Certo? Inclusive, por exemplo, hiperventilação pode ser um grande fator para homens que experienciam disfunção. Às vezes o homem tem disfunção porque ele está hiperventilando durante o dia e dormindo com a boca aberta durante a noite. E aí ele está se entupindo de remédio, enquanto a respiração dele é quem está fazendo ele não conseguir ter a ereção, no caso. E da mulher da mesma forma, porque a mulher daí não consegue relaxar, ela não consegue ter a lubrificação. Tá? Uma curiosidade é que a gente só consegue, digamos assim, ficar excitado como seres humanos se você estiver relaxado. Qual é o sistema de relaxamento? Parasimpático. Agora bota uma arma na sua cabeça do seu marido, do seu namorado, e agora fala, ó, vocês dois agora tem que ficar excitado imediatamente, senão eu vou matar vocês. É impossível, você não vai conseguir, por causa do sistema em sobrevivência naquele momento. Faz sentido, gente? Da mesma forma que a gente não consegue comer direito se tiver uma pressão muito forte. Imagina uma arma apontada para sua cabeça e você tem que comer, degustar da comida. Entendeu? Por quê? Porque são atividades parasimpáticas. Mas é no simpático que a gente chega ao orgasmo, por exemplo. Olha. E não faz sentido na experiência de vocês? Quando a gente está chegando lá, é o momento do clímax, é onde o coração acelera, onde tudo acelera, né? E a gente chega lá. Tá? Então vão assistir mais aqui 40 segundos desse vídeo, então prestem bastante atenção.